aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, eu sou Ana Caroline, PCNP de Biologia aqui na DE, né? Estou como PCNP. E estão aqui também com a gente a professora Thelma, que é a PCNP de Física e Química, e a Graziela, que é a PCNP de Ciências, né? Então eu vou dar início, mas depois elas vão entrar para conversar com vocês também, tá? Tá passando a tela para vocês, normal, pessoal? Que às vezes tem um pequeno atraso. Tá sim, Carol. Obrigada. Tá na segunda tela já. Tá joia. Bom, então aquelas recomendações de sempre, né, pessoal? Manter o microfone desligado, né, porque evita aquelas interferências, né? Podem colocar dúvidas no chat, tá? Que a gente vai conseguir olhar. Pedimos paciência, né, com a tecnologia, porque sempre pode acontecer algum imprevisto aí, né? Na TPC passada, por exemplo, justamente quando a Grazi falou de paciência com tecnologia, a internet dela caiu, né? Então, são coisas que podem acontecer e independem da gente. Podem levantar a mão também, caso queiram falar pelo microfone, tá? E não se esqueçam de preencher o formulário de avaliação ao final desta TPC, tá? Que ele marca a presença de vocês na nossa reunião. Bom, antes de eu falar dos objetivos dessa nossa TPC, só fazer um esclarecimento com relação à TPC anterior, tá? Que nós tivemos algumas colocações de alguns professores, né, que foi muito voltado para a área da matemática. Então, só esclarecer, né, que a plataforma CAED, ela foi o tema, né, dessa última TPC, e ela também vai ser muito importante para que a gente tenha conhecimento sobre toda a funcionalidade dela, porque a gente tem agora as APs de Ciências da Natureza, tá? Então, só esclarecer que, apesar dos dados que foram colocados serem da área de matemática, é só porque a gente ainda não tem dados de Ciências da Natureza para mostrar, mas é importante que a gente conheça toda a funcionalidade dessa plataforma também, ok? Bom, os objetivos, então, dessa nossa formação de hoje. Aprofundar as discussões sobre o currículo paulista, com enfoque no desenvolvimento das habilidades e competências. Enriquecer e fortalecer o planejamento pedagógico do professor, tendo como referência a matriz de habilidades essenciais nos componentes de ciências da natureza. Explorar e apresentar possibilidades de trabalho com as habilidades essenciais, com inspiração no modelo híbrido de ensino. E orientar sobre o edital PIBIC para o ensino médio e sobre a Olimpíada Nacional de Ciências. Então, é tudo que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Na nossa agenda, né, a gente vai então retomar um pouquinho a respeito do currículo e falar sobre as habilidades essenciais com uma sugestão de atividade para a aula de biologia. Então, para esse primeiro momento, eu que vou falar. Num segundo momento, vai entrar a professora Thelma com habilidades essenciais e sobre o aprender sempre de Física e Química. E no terceiro momento, a Graziela com habilidades essenciais e o aprender sempre na área de ciências e sobre a Olimpíada Nacional de Ciências e o edital PIBIC para o ensino médio, tá? Então, nesse primeiro momento, é a minha apresentação para vocês, tá? Vamos lá, então. Recapitulando algumas coisas, pessoal, a gente está dando, né, sequência nessas ATPCs com formações para o currículo, né? A gente já teve uma formação faz um tempinho, né? Foi antes daquele recesso, onde a gente conversou sobre os fundamentos pedagógicos do currículo, né? Então, só relembrando, o foco no desenvolvimento de competências e também o compromisso com a educação integral. Então, isso a gente conversou no primeiro ATPC sobre currículo desse ano. E, além disso, a gente também falou sobre a área de conhecimento, né, a grande área de ciências da natureza, e a integração dos componentes curriculares, né? Então,
naquela época foi um ATPC para cada área, né? Então, teve o ATPC de Biologia, de Física e Química e o de Ciências. Agora a gente está fazendo um momento integrado, né? Todas nós juntas, mas já teve essa parte separada, tá? Onde cada uma tratou especificamente do seu componente, tá? Bom, aqui só para a gente retomar um pouquinho do que já foi falado, né? Como que toda essa parte teórica, né, de BNCC, de currículo, vai chegar para a gente em sala de aula, né? Então, como nós já vimos, a BNCC, ela traz as competências, dá o norte para que os currículos estaduais e municipais sejam construídos, né? Então, o currículo paulista, ele reitera aquelas 10 habilidades, traz as habilidades da área, as competências, né, desculpa, as competências da área e... aqui? Esse aqui, ó. Oi? Alguém falou? Joia, vamos voltar. Então, voltando, né, o currículo, então, ele traz aí as competências gerais, as competências da área, as habilidades para cada componente curricular, né, esse currículo, ele vai servir de orientação para formar o plano político-pedagógico da escola, o PPP, e esse vai orientar o plano de aula do professor. Então, dessa forma, né, todo aquele referencial teórico, BNCC e currículo vai chegar para os nossos estudantes em sala de aula. E aí é importante a gente se atentar para que tudo isso seja um trabalho coletivo, né? A BNCC foi construída com a participação de várias pessoas, da mesma forma o currículo, né? E dentro da escola, o PPP também é construído, né? Ouvindo professor, ouvindo estudante, ouvindo comunidade escolar. E os planos de aula, também é interessante que o professor, junto aos seus pares na unidade escolar, construa isso de forma coletiva também, até para que a gente tenha ali uma integração entre os componentes curriculares, tá? Para as disciplinas não ficarem soltas, ok? Pessoal, peço para desligarem os microfones, por favor. Obrigada. Então, vamos lá. Falando um pouquinho a respeito das habilidades, né? A gente já definiu, né, competência e habilidade, né, na última TPC também. Oi? Pessoal, se alguém quiser colocar alguma coisa, ergue a mãozinha, por favor. Uma coisa, se fosse manual, tinha problema. Bom, não consigo identificar aqui, tem quem está com o microfone ligado. Eu também não estou conseguindo identificar, Carol, por isso que eu não fechei. Tá, acho que eu consegui aqui. Tá. Vamos voltar, então. Ok, gente, voltando então para as habilidades, né? A gente aprendeu, né, que as habilidades, elas são aí descritas por meio desse código alfanumérico, né? Então, só para lembrar aqui, por exemplo, ó, ensino fundamental, 6º ano, ciências, habilidade 5, tá? E aí eu trouxe aqui um exemplo, ó, explicar a organização básica da célula e o seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Então, percebam, pessoal, que as habilidades, elas são formadas por 2 elementos, né? Então, a gente tem aqui em vermelho um verbo, que vai indicar uma ação, né? Ação é essa que define o processo cognitivo. E a gente tem em azul o objeto, né? Que é o quê? O conteúdo, os conceitos e os processos a serem aprendidos, tá? Então, a gente às vezes pode ter um terceiro elemento também, que seria um complemento para essa habilidade. Aqui no caso, a gente só tem o verbo e o objeto, tá? E agora, gente, nós vamos testar aí uma ferramenta com vocês, tá? Um momento de interação, onde tem uma questãozinha para vocês responderem e colaborarem com a nossa TPC. Então, eu vou pedir para vocês, gente, entrarem nesse site aqui, ó, mente.com. Não sei se todos já conhecem,
a Grazi vai colocar aí para vocês o link no chat também, tá? Tá o link aí no chat. Quem entrar com o link não precisa colocar esse código, que já vai direto. Quem colocar entrar nesse site aqui, aí vai pedir para ser colocado um código, e é esse código aqui, 97388333. Então, eu vou pedir, por gentileza, que vocês acessem esse site e respondam lá a questãozinha para a gente ter a nossa interação, tá? Vou aguardar aqui uns minutinhos e já a gente retorna. Qualquer dúvida com a ferramenta, vão falando aqui pra gente, tá? Já temos algumas respostas. A pergunta é o seguinte, ó, em sua concepção, por que as habilidades são verbos? Já temos aí várias respostas aqui, tá? Vou tentar mostrar para vocês depois como que aparece. Vou lendo aqui algumas das respostas para vocês, tá? Indicação, porque são objetivos para atingirmos... Cortou, hein? São objetivos para atingirmos enquanto professores e alunos, ações para alcançar o objetivo, porque pressupõe ação, porque há uma ação a ser desenvolvida. Elas determinam ações para alcançar objetivos. Na minha opinião, as habilidades são verbos para poder colocar em ação, mas aguardo as respostas dos meus colegas, para evidenciar ações. Perfeito, gente. Muitas contribuições aqui na nossa ferramenta, agradeço muito. Algumas pessoas estão respondendo aqui no chat também, né? Eu não vou conseguir, pessoal, parar o compartilhamento agora para mostrar como que fica para vocês, mas depois eu vou colocar lá no grupo, tá? As respostas, o compilado das respostas para vocês conseguirem ver, né? Se vocês gostaram da ferramenta, né? Dá para usar nas aulas também, dá para fazer nuvens de palavras, é super legal e super facinho de usar, tá? Então, muito obrigada e é isso aí, pessoal. Basicamente, ação, né? Então, olha lá, por que que as habilidades são verbos? Experiências e aprendizagens vêm da ação, de um fazer que está junto à cognição e aos sentimentos, né? Então, quando a gente pensa sobre isso, né, fica claro o papel do professor e o papel do aluno, né? O aluno como protagonista no ensino no processo, né, de ensino-aprendizagem, e nós, professores, ali como orientadores, como mediadores, né, para a gente fazer, de fato, o aluno colocar a mão na massa, né, ter, sim, uma ação para que esse desenvolvimento cognitivo dele seja favorecido, tá? Então, é isso que o verbo da habilidade, é nisso que ele se traduz no nosso trabalho. Bom, ainda falando sobre as habilidades, né, eu trouxe aqui para vocês também a taxonomia de Bloom, né? Para a gente, né, da área de ciências da natureza, esse termo taxonomia é bastante comum, né? Para descrever, para classificar, né? E o Bloom, ele foi um psicólogo, né, e também educador. Muito barulho. Ai, gente, desculpa, coisa do home office, eu tenho 2 cachorrinhos, eles estão latindo.
Estão conseguindo ouvir agora? Melhorou? Então, vamos lá. Né, a taxonomia de Bloom, então, ele foi um psicólogo, um educador, um pedagogo, tá? E ele elaborou essa teoria de aprendizagem, né, onde ele vai hierarquizar os domínios do desenvolvimento cognitivo, né, os níveis de desenvolvimento cognitivo. Então, a gente tem ainda a base, processos, né, como compreender, recordar, depois analisar e aplicar, e por fim criar e avaliar. Então, são os níveis de desenvolvimento cognitivo dos estudantes, tá? E aí, a gente pode elencar aqui para o primeiro patamar, né, as habilidades de pensamento inferior, que são nomear, recitar, ordenar, definir, memorizar, relatar, reconhecer e identificar. Né? Então, todas são aí verbos, né? E aí tem também, né, conforme o aluno vai avançando, né, no seu processo de ensino, aprendizagem, as habilidades de pensamento superior. O aluno discute, argumenta, pratica, exercita, fala, elabora, ensina, julga, avalia, valida, propõe, cria e esquematiza. Então, percebam, né, que as habilidades, elas vão ganhando mais complexidade, né, a partir do momento que o estudante vai avançando nesses níveis de desenvolvimento cognitivo, tá? Então, a ideia que a gente traz, né, e que o currículo mostra bastante também, é a ideia de escalar, né, esses níveis, né? Tanto que, por exemplo, no ensino fundamental, lá nos anos finais, né, as habilidades que a gente vê no 6º ano são habilidades de pensamento inferior, né, ordem inferior. Conforme o aluno vai avançando lá para o ensino médio, a complexidade vai aumentando, então assim ele vai escalando, né, essa taxonomia aí, tá joia? Bom, isso também é importante, né, para a gente conseguir elencar os objetivos de aprendizagem no nosso planejamento, né? Afinal de contas, objetivo, né, é extremamente essencial para eu planejar, porque se eu não sei aonde eu quero chegar, como é que eu vou traçar o caminho, né? Então, eu preciso sempre pensar lá no meu objetivo, na habilidade que eu quero desenvolver, para então pensar em todo o percurso que eu vou desenvolver com o meu aluno, né? Então, eu trouxe aqui só para deixar mais claro, né, a questão do planejamento. A gente sempre planeja para um período, né, então, não sei como está sendo o roteiro de vocês nas escolas, se é semanal, se é quinzenal, mas eu coloco aí um período, vou colocar as habilidades e os objetivos de aprendizagem, né, lembrando que quando a gente fala em aprendizagem, o centro é o estudante, tá? Aí vou colocar as atividades e os conteúdos, os recursos que eu vou utilizar, né, o currículo em ação, ou algum outro material didático, né, o livro-texto, e os instrumentos de avaliação. E aí, muito importante, né, que para esse planejamento a gente sempre articule com as habilidades essenciais e com o cronograma do CMSP, né, então entra lá no CMSP, olha lá as habilidades que serão trabalhadas pelos professores lá do Centro de Mídias, e aí a gente consegue articular a nossa aula com a aula do Centro de Mídias, tá? Falando um pouquinho sobre as habilidades essenciais, tá? Então, é uma priorização do currículo paulista, que cobre as habilidades e os conhecimentos essenciais que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e continuem avançando em sua trajetória escolar, né? Desculpa, gente, se a gente está falando isso muitas vezes, mas é que é muito importante que todos tenham isso, né, na mente, assim, para ser trabalhado de fato essas habilidades essenciais, tá? E foi um pedido das escolas também. E essas habilidades essenciais, ó, elas podem ser do ano onde o aluno tá, né, mas também dos anos anteriores, né, fazendo aí essa retomada por conta desse contexto de pandemia que a gente se encontra ainda, né? Então, esse quadrinho resume bem, né, a pandemia aí fez com que as aulas fossem suspensas, uma modificação no tempo pedagógico, o que gerou impactos negativos, né, na aprendizagem e a necessidade de garantir o que é essencial
para o estudante conseguir seguir aí o seu caminho escolar, tá? Então, a gente tem lá o currículo em ação, com todas as habilidades do ano, e aí algumas habilidades, né, que são consideradas essenciais, foram, né, elencadas e formaram aí a matriz de habilidades essenciais. E a gente tem aqui o material do Aprender Sempre, trabalhando com essas habilidades, né, no nosso caso, só para o 9º ano e para a 3ª série, tá? Bom, chega de teoria, né? Vamos partir um pouquinho para a prática. Agora eu trouxe para vocês uma sugestão de atividade com as habilidades essenciais, tá? Já vou me desculpar também, pessoal, porque por conta do tempo, né? A gente tem aí um tempo curto para a TPC, eu não consegui colocar exemplos de todas as séries, tá? Então eu trouxe hoje da 1ª série, mas nas próximas ATPCs eu vou trazendo as demais para a gente conseguir contemplar tudo, tá? Então, hoje eu trouxe aqui um exemplo da 1ª série do Currículo em Ação, volume 2, tá? A unidade temática é Matéria e Energia. Vamos trabalhar com as habilidades EM13, CNT 101 e com a habilidade EM13, CNT 102, tá? O objeto de conhecimento, soluções para situações de ameaça ao equilíbrio do ecossistema, efeito estufa e mudanças climáticas, tá? Então, a Thelma até colocou, né, o volume 2 do professor ontem no grupo para vocês. Depois vocês podem olhar lá, fazer uma leitura aprofundada, né, dessa situação de aprendizagem, que é a que eu trouxe aqui para exemplificar para vocês. Essa aula, gente, ela foi transmitida no CMSP essa semana, tá? Segunda-feira, dia 10, o tema foi exatamente efeito estufa, mas ela vai ter sequência, tá? Semana que vem também vai ser trabalhado esse tema. A minha inspiração para trazer essa sugestão para vocês foi o ensino híbrido, né? E aí eu só coloquei aqui a definição, né? Porque existe uma confusão com os termos, né? Ensino híbrido. Eu coloquei desse livro aqui, tá? Que é uma metodologia de ensino, né? Que é aqui, ó, o ensino online com tecnologias digitais, mais o ensino presencial, os dois de forma integrada. Então, se a gente pensar nessa definição aqui que esse livro traz, o que a gente está vivendo hoje não é um ensino híbrido, né? Para que eu tenha esse ensino híbrido aqui, eu preciso de 100% dos meus alunos frequentando a escola, né? Presencialmente. E aí, em determinados momentos, esses alunos terão, né, aulas remotas, né, ou às vezes com o uso da tecnologia em sala de aula, né, que é o exemplo que eu trouxe aqui hoje para vocês. Então, não precisa necessariamente ser em casa e ser na escola, né, os dois momentos. Não precisa, né, eu posso fazer os dois na escola, mas eu preciso ter até o uso da tecnologia, tá? E aí, uma outra questão também do ensino híbrido é o foco na personalização do ensino, né? Então, eu preciso coletar dados sobre a aprendizagem do meu aluno para poder personalizar, né? Refletir sobre o que o aluno aprendeu e aí sim traçar caminhos para alcançar os meus objetivos, né? Então, ensino híbrido seria basicamente, né, essas duas questões aí trabalhando juntas, tá? E aí o ensino híbrido, ele traz, né, aqueles modelos de rotação, rotação por estações, a sala de aula invertida, né, que a gente pode até trabalhar futuramente também com outras sugestões nesse sentido. Eu trouxe um exemplo de rotação por estação, tá? Que aqui no caso, né, o que a gente faz? Dividir a turma em pequenos grupos, que são as estações. Cada grupo realizará uma tarefa diferente em cada estação. As estações possuem tarefas independentes umas das outras, né? Então, cada estação tem a sua atividade, né? E uma não pode depender da outra, né? Não pode ter uma ordem de estações, né? Porque os grupos, eles podem começar pela terceira, começar pela quarta, e aí sem ter uma comunicação, assim, para que elas sejam independentes e não atrapalhem aí no andamento da aula,
tá? E todas possuem o mesmo tempo de duração, né? Então, isso vai ser determinado pelo professor, 10 minutos, 15 minutos, e pelo menos um dos grupos fará uma atividade que utilize uma tecnologia digital, ó. Então, esse é um exemplo que é desenvolvido 100% em sala de aula, né? Mas uma estação vai fazer uso de tecnologia, né? Caracterizando, então, esse ensino híbrido. Até aqui nesse esqueminha mostra bem, né? Aqui 2 aluninhos usando computador, tá? Bom, a minha sugestão, ó, é o professor, claro, fazendo a abertura e o fechamento, orientando os estudantes, mas eu coloquei aqui 4 estações. Precisa ser 4? Não precisa, pode ser 3, pode ser 5, né? Vocês que vão definir aí no planejamento de vocês. Então, a estação 1 será uma leitura, né? Leitura de um artigo que está disponível nesse link aqui, para discussão e resolução da questão proposta, né? A questão está lá no caderno do aluno, tá, pessoal? O efeito estufa é um fenômeno natural e possibilita a manutenção da vida na Terra como a conhecemos. Então, por que o aumento das temperaturas médias do planeta é preocupante? Então, a ideia é que o grupo de alunos, né, leia esse texto e responda a essa questão. Na estação 2, vai ocorrer uma análise de imagens também que estão no caderno do aluno, tá? Imagem 1 e 2, da página 207 e 208, que é o momento 1 lá daquela situação de aprendizagem. Então, ele vai analisar as duas imagens e responder também a questões propostas no caderno. Ó, o que ele observa nas imagens, que informações trazem, e se pode-se dizer que as alterações observadas nas imagens são devido a mudanças climáticas, argumente. Então, essa é a ideia da estação 2. Estação 3, simulação do efeito estufa, tá? O caderno do aluno, ele traz o experimento, né? Mas nessa situação que a gente está agora, né? Ficou um pouco mais difícil de fazer. E aí eu coloquei aqui, pessoal, um vídeo que é o mesmo experimento que está lá no caderno do aluno, né? Para ele conseguir ver. E aí, então, a ideia dessa estação é que ele veja, né? Esse vídeo aqui, então, a gente está usando um recurso tecnológico, tá? Desculpa, passei. E aí, depois que ele viu esse experimento, que ele viu esse vídeo, ele vai fazer um esquema do que aconteceu no seu caderno, tá? E na estação 4 vai ser uma pesquisa. Né, olha aqui, apesar do nome aquecimento global, esse fenômeno causador das mudanças climáticas é responsável por gerar episódios de frio extremo em algumas regiões. Como que isso é possível? Busque informações em fontes confiáveis. Também é uma questão que está lá no caderno do aluno, tá? Então, ele vai buscar, né, por que faz frio em algumas regiões se está aquecendo, né, aquecimento global. Então, essa é a ideia para trabalhar esse tema, tá? No modelo de rotação por estações. E aí, pessoal, como a gente está vivendo, né, esse contexto aí de aulas remotas, algumas escolas já voltaram no presencial, porém com os 35%, né? A gente pode fazer uma adaptação também dessa atividade, né? A gente pode criar grupos no WhatsApp com as turmas e ir mandando, né, de tempo em tempo, cada atividade de cada estação, né? Se a gente pensar numa aula assíncrona, se eu tiver um momento síncrono com os estudantes, eu posso fazer aí uma aula pelo Google Meet e separar as turmas dentro do Meet, que isso é possível, aqui no Teams também, ou até mesmo lá no CMSP, né? Eu posso fazer a interação com os estudantes, lá ainda tem os dados patrocinados, tá? Então, a gente pode fazer essa adaptação para o momento que a gente está vivendo, né? Vai depender aí das unidades escolares de vocês. E aí, para finalizar a atividade, vem uma avaliação com 3 questões propostas, tá? Eu não vou ler aqui para vocês, gente, que meu tempo está acabando, tá? Mas essas questões também estão lá no caderno do aluno, tá? Primeira série, volume 2, tá bom? Então, essa é a minha sugestão para vocês, né? Claro, é só uma sugestão, né? Não precisa fazer, mas é uma ideia para a gente trabalhar aí com as habilidades essenciais numa metodologia mais ativa, né? Colocando o aluno lá, né, com mão na massa mesmo, para desenvolver aí as habilidades, tá? Agora eu vou passar a palavra para minha colega Thelma,
que vai trazer para vocês sugestões aí para física e química, tá? Agradeço muito a participação aí de vocês, tá joia? Thelma, é com você. Oi, Carol, obrigada. Bom dia a Imagina. todos. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Novamente. E como a Carol fez uma introdução muito boa a respeito de todos os objetivos desse nosso encontro, né? Eu vou dar continuidade pegando aí o mesmo objeto de conhecimento do currículo em ação. Quando eu conversei no primeiro momento a respeito, né, de como ser trabalhado, muitos professores no começo realmente estranharam, né, essa mudança de trabalho em área. E eu fiz a opção por continuar aí com o mesmo objeto de conhecimento, colocando em física e química como esse mesmo tema pode ser abordado. Porque em física, levando em conta os conhecimentos prévios desses alunos, ele já viu anteriormente, em física, por exemplo, escalas termométricas, ele já teve aquela diferença em o que é o calor e a temperatura, né? Em física, já tendo essa noção de transformação física, de fenômenos que envolvem a absorção ou não de energia, e mesma coisa em química, né? Como que uma reação acontece com essa variação de energia dentro de um sistema. E no final, né, dessa abordagem, desses tópicos que irão ser trabalhados no segundo caderno 2, vai também vir a parte do efeito estufa. Então, vocês vejam, né? A Carol sugeriu aí várias metodologias, levando em conta que esse aluno ele precisa realmente se apropriar, né, desse conhecimento de uma maneira a fazer parte desse contexto, né? Eu sei que o objetivo maior é atingir esse aluno, essa integração professor e aluno. Sabemos de toda a dificuldade, né, das regiões que muitas vezes não pega essa internet. O caderno ele sugere por links, por QR Code, experimentos, visualizações, e às vezes o aluno não consegue, né, acessar esses sites, né? Então, eu pensei muito em como estar sugerindo essas atividades. E, às vezes, um simples momento desse pode ser através de uma imagem, por exemplo, né? Então, a minha sugestão é dentro de física ou química, né? Pode passar, Carol. Antes, o anterior. Uma simples foto, uma simples imagem, né? O efeito estufa, ele vai estar relacionado de uma forma ou de outra a cada uma dessas imagens. Então, a gente tem aí o aspecto visual. O aluno pode estar observando, né? Vocês podem estar colocando isso também dentro de um grupo, essa imagem, e pedir que eles se dividam aí em grupo, né? E selecione uma dessas imagens para que ele disserte a respeito desse assunto, né? Como que o efeito estufa, pegar uma imagem e se aprofundar, né? Se ele pegar ali o urso, né? A gente vê ali uma calota se derretendo, então ele vai explorar uma dessas imagens e colocar aí, descrever, dissertar a respeito disso. Esse trabalho pode ser feito em grupo, e essa interação depois, ela pode ser feita, né? Ou através realmente de uma aula pelo Google Meets, ou mesmo em trabalhos, depois eles podem fazer pequenos vídeos explicando o que eles acharam. Pode passar a próxima, Carol. E a sugestão, então, é essa, né? Que observe a imagem, eles podem ser divididos em grupo e dissertar sobre elas. Eles podem, então, ter essas conclusões, eles podem estar elaborando pequenos grupos, né? Discutindo, fazendo isso em forma de um debate, né? O que está acontecendo, ele como cidadão, o que ele pode estar contribuindo, mas o importante é que ele se sinta, né? Pertencente a todo esse momento. Esse assunto, o meio ambiente, ele é explorado, ele sempre foi muito explorado, né? Mas nesse momento, mais do que nunca, né? É muito importante que o aluno se sinta pertencente a tudo aquilo que é cobrado dele, de uma maneira ou de outra.
ele traz esse conhecimento, ele, através dessa dissertação e dessa troca, envolve até essa parte mesmo de interação socioemocional, que é bastante legal, e quando eles discutem entre eles, essa abordagem entre os pares, às vezes, proporciona, né, uma melhor compreensão. Outra coisa que eu coloquei para vocês também é uma imagem e um vídeo curto, né? Os vídeos sugeridos, aí no caso, se há possibilidade de assistir, mesmo que seja curto, ele vai também reforçar esses conceitos, né, do efeito estufa, o que acontece, essas emissões, como em física foi trabalhado também as várias manifestações de energia, como elas se propagam. Essa imagem, por exemplo, ela poderia também ser sugerida, tirando aí, né, as explicações, deixando somente as setas, para que o aluno possa preencher esses espaços, essas lacunas, com as explicações. Então, também é uma atividade simples, né? Não precisa de tanta tecnologia, essa imagem pode ser utilizada aí para facilitar essa compreensão e essa explicação. Ele vai estar sistematizando, colocando aí os conceitos, né? Que foram predeterminados através de uma pesquisa, através do próprio vídeo e também da explicação do próprio professor. No caderno do aluno também vem sugerido, eu procurei, né, estar atendendo aí aquilo que o caderno do aluno propõe. Algumas vezes, né, o acesso pode ser dificultado, mas ele pode ser substituído, então, por uma imagem com atividades mais básicas ali, para poder estar atendendo esses alunos com menos recursos, tá? Então, eu sugeri essa atividade só para realmente estar integrado com a biologia, já que agora, no currículo em ação, nós trabalhamos por área de conhecimento. E mais do que nunca, esse trabalho realmente tem que ser coletivo. Os professores estarem sempre conversando. Vai ser repetitivo? Né? Já está sendo feita a mesma abordagem? Mas dentro de cada componente curricular, ele vai ter a sua especificidade. Então, é importante o aluno ver essa ligação entre todas elas. Então, essa opção, né, para que realmente fique mais claro toda essa ligação e estar alinhando, então, aquele conhecimento dentro das habilidades essenciais que são exigidas. Na segunda série, como a Carol disse, nosso tempo é curto, eu fiz a opção por pegar o caderno de física, né, do São Paulo Faz Escola, do segundo bimestre, cujo tema vai falar de calor como energia. O tema 4 e 5 do segundo bimestre. Pode passar, Carol. Quais são as habilidades? A gente tem aí o reconhecimento de toda a evolução histórica do modelo de calor e como isso vai estar influenciando, até historicamente, na construção das máquinas térmicas. Novamente, né, ele tem como pré-requisito ali conceitos do que é temperatura, calor, como isso é colocado até de uma maneira microscópica relacionadas à agitação das partículas dentro de um corpo. Ele vai ter também as formas de transmissão de energia, isso tudo já foi visto, né, anteriormente, até chegar nesse momento em que ele vai reconhecer e relacionar também como que o uso, né, dessa energia, ela pode ser potencializada e ela pode ser convertida em função de outros movimentos. A conversão de energia térmica em energia mecânica, em energia térmica, em energia potencial elástica. Então, tudo isso vai ser visto e sugerido também nesse caderno segundo bimestre. Pode passar. Olha, eu sei que as questões disparadoras, elas fazem parte de um início de aula, logicamente, né? Para tentar contextualizar e, como eu disse, né, deixar o aluno o mais próximo possível desse conteúdo a ser aprendido. Como questão disparadora, né, como que o vapor é capaz de mover uma máquina? Então, aí ele vai ter uma série de ideias, ele pode colocar isso também, essa interação, ela pode ser feita de várias maneiras, como foi sugerido anteriormente, né? As mesmas aulas do Centro de Mídia também, eles fazem esse tipo de abordagem. E essa figura ao lado, após essa questão disparadora, ela também pode ser colocada retirando, né? No primeiro momento pode colocar a figura,
retirar aí a indicação de cada uma dessas etapas pelas setas e, de repente, colocar uma sequência de palavras ao lado para que ele faça essa ligação, ele faça essa relação, né? Aonde está o calor, onde está a eletricidade, como isso vai ser convertido. Então, esse esquema, com somente as setas e as palavras ao lado para que ele faça esse preenchimento, também é uma atividade onde ele pode estar, né, através dessa relação, visualizando melhor o que acontece quando nós temos essa energia, essa conversão de energia térmica e energia mecânica. Também é um exercício bastante básico, mas nesse momento, né, onde a gente tem que resgatar o máximo possível dessas habilidades essenciais, desse reconhecer do aluno, pode ser aí, né, um alicerce que vai embasar depois para exercícios mais complexos, onde ele vai ter que através de um enunciado, conseguir pegar, né, todas aquelas grandezas que são apresentadas e depois sendo substituídas numa fórmula, né? Então, quando ele tem em mente o que é essa energia, o que é potência, né, qual que é a variação de tempo, ele pode, através, né, isso pode remeter ele à lembrança de uma imagem para poder até auxiliar isso para coletar, por exemplo, os dados que são no enunciado de um exercício. O próprio caderno traz uma série, né, de sugestões. No caderno do professor, ele vai além até daquilo que está no caderno do aluno. Para aquelas turmas que têm a possibilidade de estar se aprofundando mais, essas sugestões, elas vêm também, né, essa questão de aprofundamento vai depender muito da particularidade de cada turma, da possibilidade de cada um. E eu coloquei também, embaixo, uma sugestão de 2 vídeos curtos também, porque nós sabemos que o aluno tem muita paciência de vídeos, né, que ultrapassem aí os 10 minutos. São vídeos curtos que também podem ser sugeridos após essa abordagem inicial. O aluno ele pode, né, olhar, tentar relacionar essa sequência, né, de movimentos de conversão de energia, e após isso pode ser sugerido o vídeo, para que reforce mais ainda esse conteúdo, né, esses conceitos para o aluno. Pode passar, Carol. O Faça Você Mesmo, ele pede, né, eu fiz aí uma comparação, uma analogia com aquilo que está no caderno do aluno. Ele pede para realizar uma atividade experimental em casa, onde se possa observar a transformação de energia mecânica em energia térmica. É sugerido no caderno que ele tenha uma lixa, que ele possa fazer através do atrito, né? A intenção é que ele perceba esse aumento de temperatura, mas de repente o aluno não tem aí, né, uma lixa para estar fazendo isso. Então, sugerir coisas simples, né? O simples fato de estar esfregando uma mão na outra, ou esfregando a mão, quando nós estamos com frio, a gente tenta se aquecer, né? Esfrega a mão na calça, esfrega a mão na perna, né? São movimentos onde você vai estar fazendo essa conversão. Que o aluno entenda que coisas que acontecem ao seu redor no seu cotidiano podem ser traduzidos em forma de um pequeno experimento. Então, ao pensar, né, ao remeter ele a esse raciocínio, que ele pense, né, em como esse experimento pode ser descrito na forma de um pequeno roteiro, né, se ele quiser estar fazendo um pequeno vídeo também para estar compartilhando no grupo com os amigos, eles gostam muito disso, né, de fazer, eles têm essa desenvoltura, muitos deles na frente de uma câmera, na frente de um vídeo, e eles podem, então, através de procedimentos semelhantes àquilo sugerido, está podendo, através desse experimento, também complementar essa parte, né? Não tenho uma máquina térmica, mas eu posso ter situações que vão me remeter a algo mais complexo. Bom, dentro da terceira série, eu fiz a opção pelo Aprender Sempre, né, que está chegando agora, como algo pontual e bastante necessário, principalmente levando em conta que muitas das habilidades, né, por uma questão de tempo, por uma série de fatores que dificultam para esse aluno da terceira série ter o domínio, né, ou ter conhecimento, ele coloca numa sequência 1 e 2
situações que remetem também às habilidades de bimestre anterior e até de anos anteriores. Então, pegando a sequência 1 e 2, que vai falar de transformação química e as ligações, é muito importante que o aluno tenha em mente que essa transformação, ela pode ou não gerar formação de novas substâncias, eu posso ter um processo físico ou simplesmente um processo químico, né? Nós temos um olhar macroscópico, mas sempre pensando naquela abordagem que o aluno, né, o que está acontecendo realmente para que essa parte macroscópica seja detectada pelos meus olhos, ou através do tato, a nível depois microscópico. Então, sempre, né, do macro para o micro. Eu trouxe aí também uma questão, né, a interpretação das transformações químicas envolvendo a variação de energia. Então, sempre, né, nós percebemos que todo material em ciência da natureza, sempre a energia, né, a matéria e a energia, ela vai estar sendo aí o carro-chefe de todo esse conhecimento. A questão disparadora, quais fatores aí evidenciam a ocorrência de uma reação química? Novamente, a sugestão das imagens, né, para vocês, estar repassando, às vezes, isso para o aluno, tirando novamente a legenda, né? Eu coloquei aí com a legenda, mas isso aí pode ser adaptado. Tira-se, né, aquele aspecto visível para que eles coloquem, né? Porque o que eu estou vendo nessas imagens? Quais as evidências que eu estou, que está ocorrendo para que evidenciem, né, essa transformação ocorrendo ou não. Aí vem o questionamento, tudo aquilo que muda de cor é uma transformação química? Aí vem o processo realmente de interpretação que nós vamos estar vendo mais para frente. Então, a sugestão realmente que faça, né, esse levantamento, essas imagens podem auxiliar o aluno, né, a direcionar esse fator de compreensão. Ele pode ver a imagem, tira-se a legenda e ele pode preencher isso em forma de um exercício, né? Não simplesmente, isso aí vai direcionar melhor ainda o que são as evidências de ocorrência de transformação. Tenho essa imagem, pode passar a próxima. E também uma outra, né? Eu coloquei aí duas imagens, aí no caso, como a Carol disse, são sugestões, tá? Às vezes isso pode estar facilitando. Aí a imagem que eu coloquei seria realmente uma sugestão. Tirando-se novamente, né? Ele pode estar preenchendo, um quadro preenchendo. E sempre esse apelo visual, né? Essa parte visual, ela é muito importante, porque às vezes descrever, né, aquilo que ele está observando diretamente vai remeter ele, às vezes, a discursar sobre aquilo, a escrever sobre aquilo. Então, embaixo também, por que essas transformações químicas ocorrem e o que acontece após essa transformação. Nesse momento, nós estamos no aspecto macroscópico, né? Aquilo que é visível. E todo processo, seja ele químico ou físico, vai envolver a absorção ou a liberação de energia. Então, novamente, através de uma simples imagem, esse aluno é capaz de diferenciar o que é um processo exotérmico e um processo endotérmico. Essa imagem é bastante sugestiva, né? Ele vê aí dois recipientes, muda até a cor, né? Onde eu tenho setas indicando a liberação e a absorção de energia. Então, é uma imagem sugestiva que vai estar direcionando ele a um conceito de processos endo e exotérmico. E pode ainda, né, depois desse processo, exemplificar na sua casa, no seu contexto, no seu dia a dia, quais processos você poderia estar classificando como endo ou exo, ao seu redor, no seu cotidiano. Também é uma atividade bastante produtiva, porque ele vai estar novamente inserido em todo esse contexto, tá? Então, feito isso, nós podemos passar, então, para o aspecto microscópico, que tudo é uma sequência. Então, no primeiro momento, sensibiliza, né? Depois ele pode estar construindo através do visual, estar transcrevendo isso através de conceitos, né? E aí nós vamos para o aspecto microscópico. Quando eu falo em transformação química,
Essa quebra de ligações, nós usamos os modelos, que são, é o que mais vai estar elucidando aí para ele o que realmente acontece no antes e no depois. Eu usei essa imagem, que eu acho que é bastante didática também, onde o aluno consegue visualizar, foi colocado em cores diferentes, tem 2 espaços em branco, né? Quais os elementos que vão estar ocupando essa ligação com o carbono? Antes e depois. Ocorreu uma ligação química, ocorreu uma transformação química, né? Então, essa visualização vai proporcionar para ele algumas conclusões que podem ser direcionadas através de alguns questionamentos. Pode passar, Carol. A partir dela, o aluno ele pode, né, transcrever esses modelos de bola, esses modelos sugeridos dessa forma ilustrativa, para uma equação química. Ele pode formular, né, ele vai equacionar e vai aí distinguir quem são os reagentes, quem são os produtos. Ele pode ainda fazer uma pesquisa, essa reação, que reação é essa, né? Através da substância que está reagindo, ele vai chegar, né, a uma conclusão de que ela pode estar liberando ou absorvendo energia. No caso aí, nós temos uma reação de combustão do gás metano, então ele pode, né, nesse caso, ele vai observar, ele vai transcrever isso, né, ele vai colocar essa equação de uma forma discursiva, ele vai diferenciar, né, quem são os reagentes, quem são os produtos, vai pesquisar que reação é essa, e depois ele pode ainda classificar essa reação como endo ou como exotérmica. No caderno do aluno, vem a sugestão de um experimento usando, aí no caso, ele pode usar, a sugestão do caderno é que ele use bicarbonato, termômetro, né? E o aluno, às vezes, não tem esse termômetro. Mas se não tem o termômetro, o próprio fato, o tato, né? Ele pode estar evidenciando esse aumento, essa diminuição de temperatura. O processo, e novamente, a energia envolvida somente no processo, em uma transformação química, existem certas misturas que é nítido, né, essa liberação de energia. O simples fato de misturar o álcool na água, né, pegar o sabão em pó e misturar ali na água, ele vai observar, ele vai perceber também esse aumento de temperatura. Se pegar o gelo do congelador, colocar um fio de barbante em cima, jogar sal pela absorção da energia externa, vai grudar esse barbante. Então, são experimentos simples, né, que não precisa aí ter nenhuma vidraria especial, nenhuma parte instrumental especial que pode estar ilustrando também esse momento, tá? Tempo nosso realmente é curto, né? A Grazi vai entrar no terceiro momento, mas eu peço aí só mais um minutinho para estar falando com vocês, professores de física, que eu recebi, né, um tutorial de como fazer a inscrição e os prazos de inscrição para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e para a Mostra Brasileira de Foguetes. Eu vou estar disponibilizando depois no grupo de professores as datas, né, para a inscrição da escola, as datas para a inscrição dos alunos. Nós temos aqui na nossa diretoria escolas que fazem, né, esse foguete, o lançamento desse foguete, usando reagentes, usando simplesmente a pressão. Eu já estive em uma dessas mostras, né, muito bacana. Então, tem a data de inscrição, a data limite, o tutorial de como fazer essas inscrições, eu vou estar disponibilizando. Eu só não montei nenhum PPT, porque eu ia falar realmente rapidinho para vocês. Então, gente, são essas algumas sugestões, né? As substituições de alguma dessas práticas que podem estar auxiliando, principalmente aqueles que não têm tanto recurso, né, tecnológico, por N motivos, principalmente algumas regiões onde não adianta ter o chip se não chega a internet, né? Então, eu acho que usar aí aquilo que a gente tem, e eu sei que a maioria já faz uso disso, é só realmente uma sugestão, né? Uma sugestão a mais,
para poder estar trabalhando com esse caderno, sem que esses experimentos e sem que esses recursos tecnológicos, quando não são possíveis de serem usados, o aluno não precisa ficar totalmente alheio àquele conteúdo que é abordado, né, aqueles temas que são abordados no caderno, tá? Muito obrigada pela atenção, tá, de todos vocês. Eu passo a palavra agora para a Grazi. Muito obrigada. Bom dia a todos. Então, dando sequência à nossa TPC de hoje, em que a Carol e a Thelma apresentaram sugestões de atividades para o ensino médio, então agora eu tenho algumas sugestões de atividades para o componente de ciência, né, do ensino fundamental. E lembrando, ressaltando novamente o que elas já disseram, são apenas sugestões, né? E o professor ele pode adequar essas sugestões para a realidade da escola, para a ferramenta que ele tem disponível, para a realidade da turma que ele tem, né? Então, a gente tem escolas com turmas que têm bastante acesso à internet, que dominam bem o uso dos aplicativos, enquanto outras não é bem assim, né? A gente sabe que temos dificuldades, que temos alunos com falta de acesso, então são sugestões que elas podem ser adaptadas de acordo com a realidade, tudo bem? Então aqui eu trouxe nesse quadro as habilidades essenciais do ano de 2021 nesse segundo bimestre, né, para ciências. Elas estão lá disponíveis no site da EFAP, e com exceção do 9º ano, né, tanto para o 6º, 7º e 8º, nós temos habilidades do ano corrente e do ano anterior. Como vocês podem ver, o 6º ano, por exemplo, eu tenho uma habilidade EF05CI15, que é uma habilidade do 5º ano que está sendo retomada no programa de recuperação e aprofundamento. E eu selecionei essas que estão em destaque, em amarelo, são as habilidades que eu trouxe sugestões de atividade para poder trabalhar com elas. Tá joia? Pode passar, Carol. A matriz de habilidade essencial, né, ela serviu de base para o conteúdo dos cadernos do currículo em ação do segundo bimestre, que já estão disponíveis no site da EFAP, né, de todos os anos série, e agora a gente também tem o caderno Aprender Sempre, de Ciências da Natureza, mas apenas para o 9º ano do ensino fundamental. Então, vocês já devem ter visto, já devem ter acessado esse caderno, e ele traz as habilidades do segundo bimestre. E tem algumas habilidades que estão no currículo em ação também do 9º ano. Tá joia? Pode passar, Carol. E aí, a primeira sugestão, que ela serve tanto para o 6º quanto para o 7º ano, ela engloba a unidade temática Vida e Evolução, né, que está presente nesse bimestre, e é a habilidade EF06CI06, que é concluir com base na análise de ilustrações ou modelos físicos ou digitais, que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. O objeto de conhecimento são níveis de organização dos seres vivos. Então, vocês vão encontrar lá no caderno Currículo e Ação do 6º ano, tá? Mesmo se estivermos trabalhando com o 7º ano, esse conteúdo está no caderno do 6º ano, no volume 2 e a situação de aprendizagem 2. Tá joia? Então, qual que é a sugestão que nós trouxemos para trabalhar esse tema? Pensando como um tema de aula o corpo humano, pensando no sistema, né, da anatomia do corpo humano. Então, uma das sugestões agora, vocês já devem ter visto também o Guia Ensino Híbrido que chegou para a gente, que ele tem sugestões, né, 4 passos de como a gente pode trabalhar agora com os nossos alunos, que provavelmente estarão em esquema de revezamento. Algumas cidades aqui da nossa região já começaram essa forma de revezamento, em que há um grupo frequentando a escola, enquanto o outro trabalha via atividades remotas. E, de acordo com o decreto aqui de Botucatu, a gente logo vai também
se enquadrar, vai começar a trabalhar nesse esquema de revezamento. Então, uma das sugestões é utilizar o WhatsApp para essa ativação inicial, né? Acho que tem um microfone ligado também, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou foi só uma sem querer? Não, acho que ok. Então, a gente pode começar essa aula perguntando para os alunos qual é o órgão mais importante do corpo humano, né? Essa sensibilização inicial. Isso pode ser feito tanto se trabalharmos de forma remota, como se tivermos os grupos, os 35% nesse primeiro momento, frequentando a unidade escolar. Próximo. E aí, como que a gente pode desenvolver essa aula? Então, o professor pode organizar a turma em grupos e sortear um órgão para cada grupo, um órgão do corpo. Eu sei que a gente tem vários órgãos, não dá para trabalhar todos de uma única vez, mas o professor pode selecionar alguns órgãos ou até mesmo pensar em sistema, né? Sortear o sistema respiratório, o sistema nervoso, né? Dá tanto para usar órgão como o sistema como um todo. E explicar que cada grupo tem o desafio de defender um desses órgãos como o melhor órgão do corpo humano. Então, eles precisam pesquisar, eles vão pesquisar o funcionamento desses órgãos, qual a importância, qual a função do órgão no corpo humano, e eles vão ter que defender por que esse órgão ou esse sistema deve ser considerado o melhor do nosso corpo. Tá? E aí, como sugestão, eu coloquei aqui um aplicativo, ele chama Visual Anatomy. É um aplicativo bem levinho para celular, que o aluno consegue visualizar os órgãos, visualizar o sistema, né? Eles estão integrados ali, consegue fazer uma rotação, para terem ideia de como é o órgão, onde ele está localizado dentro do nosso corpo. Então, o professor pode sugerir que o aluno baixe no celular, ou pode baixar no computador, ou se estiver fazendo uma aula pelo Google Meet, ou pelo Teams, ou alguma outra plataforma, o professor pode baixar em seu próprio celular e utilizar esse aplicativo como um instrumento, uma ferramenta a mais no auxílio à aula. Eu usava com os alunos em sala de aula, eles adoravam ficar mexendo para ver a distribuição dos órgãos, então coloquei como uma indicação. E aí, depois que os alunos realizarem as pesquisas, saberem a função de cada órgão, o professor pode marcar uma videochamada com a turma, pode inclusive utilizar o CMSP, porque aí temos os dados patrocinados, e aí eles fazem um debate, os grupos debatem apresentando o seu órgão e qual a importância do órgão que eles pesquisaram, por que aquele órgão é o melhor do mundo, do mundo não, do nosso corpo. E aí, como sistematização, né? O professor pode retomar essa questão disparadora, né? Por que é o melhor órgão? E questionar os alunos se a pesquisa que eles fizeram trouxe uma resposta final, de que aquele órgão é o melhor? Dá para considerar que um é melhor que o outro? E aí, né, explicar e construir conjuntamente com os alunos que mesmo que os órgãos fosse eleito o melhor e mais importante, todos são importantes, né, porque exercem funções singulares, funções essenciais, trabalham em conjunto, então eles precisam do auxílio de todos os sistemas, de todos os órgãos, para manter o funcionamento em harmonia, tá? Então essa é uma sugestão que ela pode ser desenvolvida de forma remota, ou em sala de aula, ou até mesmo em forma de revezamento. Uma sugestão também é que, trabalhando em forma de revezamento, nós teremos sempre algum grupo de alunos em sala de aula. E algumas escolas optaram por separar em semana A, semana B, semana C, né? Com grupos variados. Então, uma sugestão é, quando o professor for trabalhar em grupos e utilizar o sistema remoto, que ele dê como sugestão para os alunos montarem grupos em que seja composto por alunos que frequentam a escola em semanas diferentes. Então, um grupo que tem um aluno que vai na semana A, um que vai na B, um que vai na C, para que eles possam trocar entre eles as experiências, né, que eles estão vivenciando na escola enquanto o outro não está.
tá? Apenas uma sugestão, até o Guia do Ensino Híbrido fala isso para gente, para fazer essa mescla, para que eles possam estar em contato, além de matar a saudade, né, poder compartilhar essas experiências. Então, essa é a sugestão para o 6º e 7º ano. Já para o 8º, também na unidade temática Vida e Evolução, eu selecionei a habilidade EF07-CI07, que vai ser trabalhada muito em breve também no CMSP. Se eu não me engano, essa segunda-feira, eles já trabalharam a Amazônia e o Cerrado, que é o recorte que eu trouxe, será trabalhado nas próximas aulas. Então, a habilidade de caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, a quantidade de água, o tipo de solo, a disponibilidade de luz solar, temperatura, correlacionando com as características a flora e fauna, tá? Como objeto de conhecimento é a diversidade de ecossistemas. Notem que essa habilidade, ela faz parte do 7º ano e ela está inclusa no 8º como uma habilidade de recuperação do ano de 2020. Próxima, Carol. Então, dentro da habilidade, eu fiz um recorte para a gente trabalhar o cerrado. E, como objetivo, conhecer as características do bioma cerrado e a importância da sua preservação. Então, o professor, como sugestão, pode iniciar a aula questionando a turma, né, o que tem no cerrado, se eles conhecem o cerrado, se eles conhecem o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, se eles já experimentaram o fruto do pequi, que é um fruto característico do cerrado, fazendo um link até na região que nós estamos, é uma região em que nós encontramos o cerrado, né? Então, alguns alunos já podem conhecer a fisionomia, a morfofisionomia da vegetação. Então, o professor levanta essa discussão, né? Se eles já viram esses animais, se eles já comeram esse fruto. E depois, o desenvolvimento, a gente também sugere a rotação por estação. É uma metodologia ativa que dá para a gente trabalhar tanto em sala de aula, como em dividir os alunos em grupo, pelo WhatsApp, ou também pelos aplicativos, pelas plataformas de chamada. Aqui no Teams a gente consegue fazer subgrupos também, para poder... Eu tenho uma videochamada e se eu quiser fazer uma atividade com grupos, separar vocês em subgrupos, a gente consegue fazer isso. E aí, então, o que permite trabalhar com essa rotação por estação. E aí a sugestão também são 4 estações, né? E a estação 1 seria apresentar um vídeo sobre o cerrado, é um vídeo curtinho, né? Tem trabalhos científicos mostrando que trabalhar com vídeo curtos, ele acaba sendo mais eficiente com os alunos, porque não gera aquela ansiedade de quando o vídeo vai acabar. Então é um vídeo de menos de 5 minutos, bem interativo, que fala sobre o cerrado. A estação 2, o professor pode disponibilizar um mapa do Brasil, e o mapa que divide as regiões dos ecossistemas, dos biomas, e os alunos podem colorir a região do cerrado, identificar a região, quais estados fazem parte, e pintar, colorir a região do cerrado. E na estação 3, o professor pode disponibilizar imagens da vegetação, pode usar livros, ou pode usar fotos, ou aplicativo, né, a imagem da vegetação do cerrado, e os alunos precisam discutir quais as principais características que eles observam, né? Aí eles vão prestar atenção no tamanho das árvores, no tronco das árvores, né? Na paisagem que eles estão observando ali. E na 4ª estação, eu sugiro a leitura de um artigo chamado A Conservação do Cerrado Brasileiro. Coloquei aqui o site em que ele está disponível, e aí nesse artigo eles vão discutir algumas características do cerrado e as principais ameaças que esse ecossistema vem sofrendo. Então, os alunos divididos em grupos, eles fazem essa rotação, né? Ou então o professor trabalha em cada semana uma das estações, e aí, ao final, pode passar, Carol. Eles podem discutir, né, tudo que eles aprenderam, as características do cerrado, por que esse ecossistema está ameaçado, o que a gente pode fazer para a preservação. E como sugestão para sistematização, eles podem construir um infográfico sobre o cerrado. O infográfico está super em alta, né, a apresentação dessas informações que misturam pequenos textos e imagens. E aí eles podem, se tiverem presencialmente, tanto fazer um cartaz, um infográfico
em um cartaz, ou utilizar a ferramenta Canva. Não sei se vocês conhecem o Canva, é uma ferramenta para fazer banners, infográficos, apresentações, super fácil de ser utilizada, bem bacana mesmo, bem colorida, tem bastante recursos, e existe uma versão que é o Canva for Education, que ela tem várias funções abertas para quem tem uma conta, um e-mail institucional. Eu uso ela para bastante coisa, eu super indico aos professores, aos alunos, então dá para a gente ser bem criativo, fazer bastante coisa como suporte às nossas aulas. E aqui eu coloquei o exemplo de infográficos que podem ser construídos pela ferramenta Canva. Então, os alunos podem trabalhar com ela e, depois de ter estudado sobre o cerrado, construir um infográfico. Pode tanto fazer um por grupo, quanto se unirem todos e construírem um só, né, incluindo as características do cerrado, onde ele está localizado, e as estratégias para preservação desse ecossistema super importante. Tá joia? Depois eu vou enviar o link do Canva para vocês, quem ainda não conhece, pode se cadastrar com e-mail institucional e utilizar. E aí, finalizando, para o 9º ano de ciências, agora nós temos também o Aprender Sempre. E essas são as 3 sequências de atividades que vão ser trabalhadas no 2º bimestre. Radiação e suas implicações na saúde, transmissão das características hereditárias e hereditariedade e ideias evolucionistas. Tá? Então, vamos falar da sequência de atividade 1, que é a radiação e suas implicações na saúde. Pode passar, Carol. Vocês já devem ter visto que houve 2 formações para professores no CMSP, uma que trabalhou a sequência 1, de atividade 1, e outra que trabalhou a sequência de atividade 2, dando sugestões. Então, por conta disso, a gente não vai se aprofundar muito, pode passar, Carol, porque eles já estão trabalhando detalhadamente algumas sugestões de atividades. Mas, pensando na habilidade EF09, CI 18, pode passar, Carol. O que nós trouxemos como sugestão? Essa habilidade, falando das radiações e aplicação, uma sugestão de ativação inicial é perguntar aos alunos se eles já ouviram falar da cientista Marie Curie, uma cientista que foi fundamental, nos estudos de radioatividade, e agora foi lançado um filme sobre ela, ele está disponível na Netflix. Eu sei que nem todos têm acesso à Netflix, nem todos os alunos conseguem assistir, mas o professor pode colocar como sugestão, se voltarmos às aulas presenciais, o professor tiver acesso, passar esse filme para os alunos, ou passar trecho para os alunos, ou indicar. É um filme muito legal, conta a história da Marie, fala de como ela descobriu, como ela fazia seus estudos, do prêmio Nobel que ela recebeu, uma mulher que recebeu 2 prêmios Nobel, um de física e um de química, e revolucionou os estudos de radioatividade. Então, fica a sugestão desse filme. Próximo, Carol. E, como já foi falado na formação do CMSP, e a gente vai encontrar no caderno Aprender Sempre, na página 115, a atividade 2 pede para eles fazerem uma montagem de painel. Esse painel, por exemplo, a turma é dividida em 7 grupos, e eles receberão tema para pesquisar. E aí tem uma lista de temas, raio-x, ultrassom, ressonância magnética. Então, se o professor seguir esse roteiro e trabalhar com essa pesquisa, os alunos vão fazer essa pesquisa, como que a gente pode, uma ideia para que eles possam socializar com os outros? Porque um grupo vai pesquisar o raio-x, o outro o ultrassom. Então, uma ideia para que eles possam fazer uma socialização e que isso promova a interação entre eles e também trabalhe algumas competências socioemocionais, é eles construírem um painel colaborativo, Então, como sugestão, eu trouxe sobre o Padlet. Com certeza, muitos professores já conhecem, já trabalharam com ele, mas o Padlet a gente constrói um painel e vamos colocando informações ali, imagens, textos, e aí eu coloquei como exemplo um painel, um Padlet que eu construí
Para vocês, né, quem quiser acessar, que tem algumas informações importantes. Eu coloquei ali dentro as habilidades, alguns anexos sobre currículo, sobre alguns eventos que vão acontecer, o edital que eu vou falar daqui a pouquinho, tenho 10 minutinhos para falar desse edital. Então, vocês podem usar com os alunos para que eles construam um Padlet informando sobre a pesquisa de radiação, né, e todos têm acesso, todos conseguem compartilhar, alterar, fazer comentários, né, uma forma de troca de experiências, né, uma troca do resultado das pesquisas que os grupos fizeram, tá joia? Aí depois, se alguém quiser, entra nesse Padlet que eu fiz, para dar uma olhadinha de como é a estrutura, como é o funcionamento, tá joia? Então, essas são as nossas sugestões, né, essas últimas de ciências. Esperamos que possam ajudá-los na jornada de vocês, tá joia? E agora, eu tenho 10 minutinhos para apresentar para vocês. Pode parar essa apresentação, Carol, por favor? Eu vou trocar a apresentação. E eu vou apresentar para vocês algumas oportunidades que nós temos para os nossos alunos, tanto assim em nível regional, como em nível nacional. Eu separei aqui... Ué, não deixou eu apresentar. Espera só um pouquinho. Tá aparecendo para vocês? Tá? Tá sim, então, Grazi. Eu trouxe para vocês duas oportunidades que nós temos, né? Pensando no currículo de Ciências da Natureza, né? Que fala da investigação científica. Então, o que nós trouxemos são assim, incentivos e oportunidades para os nossos alunos. Então, eu trouxe tanto uma oportunidade regional, que é o programa da Unesp, PIBIC, como uma nacional, que é a Olimpíada Brasileira de Ciências. Caso não dê tempo da gente falar da Olimpíada Nacional de Ciências, desculpa, não é a brasileira, a gente fala na próxima TPC, porque ela tem um prazo um pouquinho mais longo, ela vai se estender até agosto. Esse edital do PIBIC é até o próximo mês, tá? Então, é um edital da Pró-Reitoria de Extensão, da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp, e ele é o Programa Institucional de Iniciação Científica para o Ensino Médio, como sigla tem o PIBIC Ensino Médio. O que é esse programa? Ele visa a seleção de candidatos ao Programa de Iniciação Científica para o ensino médio, né, de 1º ao 3º ano, com a vigência de 2021 para 2022. Qual é o objetivo desse programa? Despertar a vocação científica e incentivar potenciais talentos entre estudantes do ensino médio e profissional, mediante sua participação em atividade de pesquisa científica e tecnológica. Então, é uma bolsa, né, uma oportunidade para que os nossos alunos eles possam fazer iniciação científica ou fazer parte de um projeto de iniciação científica da Unesp, né? Super importante, super legal, pensando no incentivo que a gente precisa dar aos nossos alunos à pesquisa, à ciência, à iniciação científica. E aí, ela se destina a alunos de ensino médio, tá? De 1º à 3ª série. E ela são bolsas no valor de R$100 pelo período de 12 meses. Não é um valor muito alto, mas é um incentivo. O aluno ele pode se cadastrar e, se ele for selecionado, ele vai cumprir algumas tarefas e ele vai ter essa bolsa no valor de R$100 por mês. Até quando estávamos fora da pandemia, o aluno precisava cumprir 8 horas semanais lá na Unesp. Então, esse dinheiro muitas vezes auxiliava no deslocamento. Agora, vai ter uma mescla. Pode ser que parte das atividades sejam desenvolvidas de forma remota, tá? E aí, mais para frente, como é 1 ano, se as coisas se normalizarem, esse aluno passa a frequentar os laboratórios e acompanhar o projetinho que ele for inserido. E, então, em destaque, ó, os nossos alunos do ensino médio público, tá? E quais seriam os requisitos e compromissos desse aluno? Ele precisa estar regularmente matriculado em escolas de nível médio, pública, né, do ensino regular ou técnico, escolas militares ou escolas privadas.
Não possuir vínculo empregatício. Então, o aluno que trabalha, ele não pode receber a bolsa, porque é uma bolsa do CNPq, né? Então, assim, ela não permite vínculo empregatício. O aluno precisa ter frequência igual ou superior a 80%, comprovado pelo histórico escolar do ano anterior, àquele que o aluno está cursando, então, de 2020. Ter currículo enviado e publicado na plataforma Lattes do CNPq, tá? Então, eu já vou, mais para frente, eu vou falar para vocês como a gente pensou em fazer com a questão do Lattes, porque o aluno precisa ter um currículo Lattes, né? Aquele currículo profissional, que mede a publicação, os trabalhos científicos, as experiências do profissional. Bom, enfim, tem alguns pré-requisitos que vai estar que está no edital que eu vou mandar para vocês, então aí depois vocês podem checar, qualquer dúvida entrar em contato comigo. O fato é que o aluno selecionado, ele precisa participar de 8 horas semanais, né, nessas atividades que serão propostas pelos professores que vão se credenciar a esse programa. O que a gente tem até agora? Existe um edital, né, que ele é nacional, aí as Unesps, que a gente tem no estado de São Paulo todo, estão recrutando os docentes, os professores da Unesp que vão orientar esses alunos, e aqui em Botucatu, no IB, no Instituto de Biociências, nós temos alguns professores que estão se cadastrando para orientar esses alunos. Nós ainda não sabemos quais as linhas de pesquisas, em breve a gente saberá. Mas nós sabemos que vai variar. Então, nós temos da genética, zoologia, pode ter física, anatomia, enfim, teremos várias linhas de pesquisa. Então, o que a gente sabe? Que teremos várias vagas. Então, são várias oportunidades. Até a faculdade de medicina parece que vai abrir vagas também para alunos fazerem dentro do hospital, mais voltado para a saúde. Então, nós ainda não temos os docentes credenciados e nem a linha de pesquisa, mas a gente sabe que temos as vagas e nós queremos preencher essas vagas com os nossos alunos das escolas públicas, porque é muito importante que eles tenham esse contato, é muito importante que eles conheçam como funciona uma iniciação científica para despertar neles esse interesse. Então, a gente está pedindo para vocês, professores, principalmente ligados à ciência da natureza, que levem essa informação para os alunos, contem sobre essa oportunidade, busquem, façam uma busca ativa de quais alunos teriam interesses em participar. E aqueles que manifestarem, vocês já podem informar para eles irem antecipando, irem já agilizando a documentação necessária, porque eles vão precisar do RG e CPF, né, Xerox, do histórico escolar do ano de 2020, então eles já podem ir pedindo na secretaria para a GOI, um documento que comprove que eles estão cursando o ensino médio e o currículo Lattes atualizado. Então, eu imagino que os alunos não devam ter o currículo Lattes. E esse é um programa que, assim, o professor, nós, da nossa rede, né, nós não teremos vínculo nenhum. É o aluno que vai se inscrever e ele vai ter vínculo com o docente da Unesp. Mas eu peço que nós façamos a ponte, que a gente auxilie esses alunos, né? Porque muitas vezes eles não sabem o caminho. Então, a gente pode pegar e auxiliá-los, mostrar o caminho, auxiliar com a documentação. Imagine que bacana ter um aluno da nossa turma fazendo essa iniciação, ele pode levar o que ele está aprendendo para a sala de aula. Então, provavelmente, se ele não souber fazer o currículo Lattes, né, auxilie o aluno a preparar, e nós, né, as PCNPs, nós nos colocamos à disposição de auxiliar também na construção do currículo Lattes. Então, olha, eu tenho um aluno que está interessado em fazer, eu também não sei fazer o Lattes, vocês podem ajudar? Mandem o nome para a gente, né? Coloque esse aluno em contato, que a gente auxilia na preparação desse Lattes, porque sem ele o aluno não pode concorrer à bolsa, tá? E aí a gente dá sequência. Uma coisa importante. Pode falar. Teria como mandar para a gente depois esse PowerPoint? Eu vou mandar sim, pode ficar tranquila. Eu vou mandar um edital. Oi, desculpa.
para que a gente consiga estar informando certinho, né? Sim. Porque é muita informação, aí eu não consigo anotar tudo. Sim, não, eu vou enviar a hora que terminar. Eu vou enviar o edital também, mas o edital, por ser do CNPq, por ser nacional, ele tem umas informações que é mais voltado aos docentes da Unesp, né? Porque a nossa ponte é de informar isso para os alunos e mostrar alunos interessados para eles. Então, tem tanta informação ali que é o professor da Unesp que precisa cumprir, então eu só peço para que vocês não se assustem, porque não somos nós, tem toda uma lista de documentação que são eles, não somos nós, tá bom? Mas qualquer dúvida pode perguntar pelo WhatsApp, pode mandar que a gente auxilia vocês, tá joia? E terminando a TPC eu envio. E aqui eu só coloquei o cronograma, ó, vou dar destaque para as inscrições que elas já começaram segunda-feira e vão até o dia 21 de junho, tá? E aí, a divulgação do resultado final é 23 de julho e os alunos selecionados, eles começam com a bolsa, começam a desenvolver atividade em setembro de 2021 até setembro de 2022, sendo que em outubro eles devem fazer o relatório final, tá? Então, eu peço, assim, nós da diretoria de ensino, queremos auxiliá-los, fazer essa ponte entre a Unesp e os professores e alunos, e que vocês, professores, façam essa ponte com os alunos de vocês e nós e a Unesp também, porque é uma oportunidade bem bacana, tá joia? Não vamos conseguir falar da Olimpíada Nacional de Ciências, fica para a próxima TPC, não tem problema porque o prazo é bem longo, mas eu já mandei no grupo de WhatsApp as informações, então vocês já podem dando uma pesquisada, incentivarem os alunos a se inscrever, que a Olimpíada, ela permite alunos de ensino fundamental também, tá? O PIBIC não, o PIBIC é apenas para alunos de ensino médio, tá joia? Tem um minutinho, se alguém tiver alguma dúvida, tem alguém com a mão levantada, pode falar. João Pedro, pode falar, João. Oi, gente, bom dia, eu precisei atender o telefone rapidinho. Deixa eu perguntar, não sei se vocês falaram, mas tem algum site no qual a gente consiga ver quem são os professores cadastrados, aonde estão as vagas? Tá, então, ainda não temos os professores cadastrados. O edital ele vai estar no site da Pró-Reitoria de Pesquisa, mas não especificamente do IB. Eu não sei se aqui do IB, do Instituto de Biociência, já tem essas informações. Mas eu estou em contato direto com a pessoa responsável e nessa semana eles estão selecionando os docentes que farão parte. Então, ainda não temos. Mas qualquer novidade eu vou colocando para vocês no grupo de WhatsApp. Pode ser? Se sair alguma informação no site, eu coloco lá. Tá, tranquilo. Obrigado. Bom? Por nada. Mais alguma dúvida? Então, eu peço desculpas, hoje a gente cravou o nosso horário, né? Muita informação. Se qualquer outra dúvida, pode mandar o WhatsApp para a gente. Eu agradeço a presença e participação de todos os professores e eu peço que vocês incentivem, por favor, os nossos alunos a participar desse programa, que é muito importante para a gente, muito importante para eles também. Eu, particularmente, conheço vários laboratórios da Unesp e vai ser uma experiência, assim, bastante... muito boa, vai ser uma experiência muito gratificante para eles e para as escolas, tá joia? Então, muito obrigada e tenham uma boa semana. Carol, quer falar alguma coisa? Só agradecer também, pessoal, muito obrigada, viu? Vou parar aqui a gravação, né?